Largarei a minha esposa pra pegar minha cunhada, porque ela é mais linda, porque ela é mais gata. Ela sabe preparar um pudim gostoso, o pudim dela é bom. Pudim gostou de uma panelada na cara sua, viu? Oxi, gostou Você não, vem com cunhada? essa linguiça pra cima de mim, não Vai tem fazer um pudim vergonha, pra não? nós? Um pudim? Pudim? É. Você vai ganhar a panelada na cara, viu? Panelada na cara? É. Não, eu quero um pudim na cara. Me dá um pudim na cara? Pior. Hã? Pudim na cara sua, onde é que já se viu isso? Você viu o quê? Ousadia pra cima da cunhada? Mas você gosta? Eu não gosto não, viu? Gosta? Não gosto. Gosta. Ah, dessas ideinhas sou furada não. Nem ideia furada, não. Ah, Quer devia ter conhecer mais... a cama redonda? Quero não. Devia ter mais respeito, viu? Quer não? Não, Por quê? porque eu não quero. Com você não. Com outro você quer? Ué? Responda. Não te interessa saber.